Se tem uma coisa importante na vida da gente, é a leveza. Quando se consegue deixar tudo mais leve, fluindo, como tem que ser, a vida ganha outro sentido. Nesse momento, você pode estar perguntando, como é que se faz isso? Quem conta pra gente é a psicóloga Andressa Pelissari. Tudo bem, Andressa? Tudo certo, Elaine. Que honra estar aqui. Eu que fico feliz. Bom, no seu Instagram você sempre fala muito sobre essa leveza, essa tranquilidade. Ultimamente, a gente tem percebido que tem algumas falas sobre positividade tóxica. É como se, de repente, todo mundo tivesse que ficar bravo, mal, mas não pudesse olhar para isso, ou quem olha, de repente, está sendo tóxico para quem não olha. Como é que dá para a gente começar falando de soltar mesmo e deixar essa coisa boa vir e, claro, ir enfrentando os problemas, né? Mas devagarinho ir conseguindo chegar a um ponto assim. Claro, Elaine, isso é um tema, né, muito necessário de ser conversado. O que eu sinto é que a positividade, assim como a leveza, também é um princípio. Então, quando eu me sinto mal ou quando eu tenho um desafio, não necessariamente preciso ser positivo ou preciso ser positiva, mas eu posso ser leve. E a leveza é um princípio. Então, quando eu olho para a minha dificuldade e consigo trazer a leveza para enfrentar essa dificuldade. Mas mesmo assim, eu vou me permitir sentir, ficar triste, ter raiva. Vai doer. Vai doer. Mas não significa que isso vai isolar a leveza. Então, diferente da positividade, ou assim como a positividade, leveza é um princípio. Eu escolho para onde olhar. Eu posso escolher olhar para a positividade e torná-la tóxica, ou eu posso escolher olhar para a leveza e tornar tudo isso mais leve. Faz sentido, Elaine? Com certeza. E o autoconhecimento é super importante, né? Você passou por uma aprovação, a gente pode dizer, que você acha que deu uma virada na sua vida para que você realmente pensasse que a leveza teria, de qualquer forma, que fazer parte da sua existência. Com certeza, Elaine. Então, em 2020, né, os meus planos mudaram. Eu acho que os planos de todas as pessoas mudaram. Mas em 2020 eu recebi um diagnóstico, no dia 2 de outubro. Um diagnóstico por um câncer, um linfoma de Hodgkin. E já esse nome abala qualquer estrutura. Com certeza. Mas eu entendi que eu teria que passar por aquilo. E eu entendi que mais do que a doença, era a minha vida que era importante. Então não era doença. Aquele diagnóstico não iria me definir. Então como é que eu iria passar por tudo isso sem me deixar levar por todos os desafios que essa doença traria na minha vida? E aí eu escolhi trazer o quê? Vou olhar para tudo isso de uma forma mais leve. Então, mais do que me entregar para um tratamento, mais do que me entregar para todos os desafios, é eu buscar formas e fazer escolhas para me sentir leve diante deste momento tão desafiador, talvez o mais desafiador da minha vida. Então, trazer a leveza como um norte, como um princípio, como um direcionamento das minhas escolhas. Então, eu me lembro até de um momento que, logo depois que eu recebi o diagnóstico, eu estava embaixo de uma árvore que tem no fundo da minha casa. E eu olhei para o céu e falei, e agora? E agora? E daí, naquele momento, bateu uma brisa, o dia estava lindo. Eu falei, e agora é isso? É o que temos. É o que eu tenho para o momento. E aí eu senti algo assim. Veio essa frase, ela ficou muito forte para mim, eu falo muito dela, que é: o sentido da vida é sentir a vida. E que coisa mais leve que essa, do que a gente se permitir, e olha essa palavra, permissão, do que a gente se permitir sentir a vida. Exatamente. A Karina Fukumitsu, que é uma psicóloga da Gestalt também, né, maravilhosa, ela tem um livro que diz, né, enquanto a vida tem jeito, né? E a gente pode, não é tão fácil, né? A gente não vai apertar um botão, então agora eu tô leve. Não é assim que funciona. Mas começar a fazer pequenas escolhas, né, para aos poucos ir tornando a vida mais leve, a gente pode definir dessa forma? Perfeito, Elaine, exatamente isso. Então, o que são princípios? Princípios são conceitos que
clareiam as minhas escolhas. Então, nossa, eu tô diante de 1000 compromissos. Eu tô angustiada, eu tenho preocupações, eu tenho que lidar com as demandas da minha casa, do meu trabalho, dos meus relacionamentos. Eu ainda preciso... Então, assim, a gente se vê diante de muitas demandas. Mas aí a gente pode olhar para elas e falar: qual é a mais importante? O que faz mais sentido para mim? Como é que eu vou tornar essas demandas mais leves? Inclusive, algo que eu trago muito lá no meu Instagram é fazer pausas. Então, eu tô na correria, beleza. Mas em 1 minutinho eu vou lá abrir a janela e respirar. Vou olhar o céu, vou me conectar com isso. Pronto. Agora eu tô consciente para continuar as minhas demandas. E como é que eu vou tornar as minhas demandas mais leves? Então, é sempre uma consciência. Não é automático. Não é automático. São escolhas conscientes. Aquela ansiedade até vem, aquele mal-estar talvez até vem, mas aí você fala, opa, é isso? Isso, exatamente. Porque não tem como. Ansiedade, preocupação, raiva, frustração, mal-estar, enfim, essa lista enorme que causa um desconforto danado, vai vir. Não tem como a gente falar, não, você não chega. Mas tem como, quando chegar, eu olhar e falar assim, não, você não domina. O que eu escolho que domine é a minha leveza. Falou-se muito, ainda está muito em alta falar do amor próprio e dos cuidados das escolhas que você faz para você e por você. Muitas vezes a gente se sabota nesses pontos e acaba tornando a vida mais pesada, né? É preciso bastante autoconhecimento para conseguir chegar num nível que a vida consiga ficar mais leve. Perfeito, Elaine. E até interessante do que você traz essa palavra autoconhecimento, autocuidado, amor próprio, tudo sobre nós, né? Então, quando a gente se conhece, a gente entende quais são as nossas verdadeiras necessidades, as nossas reais preocupações. E diante delas, eu vou me escolher. Então, o amor próprio, ele vem do autoconhecimento porque eu preciso saber o que é importante para mim, o que eu quero cuidar, o que eu não quero cuidar, o que eu quero colocar minha energia e o que já não é mais válido da minha vida. Então, olho para tudo isso e eu entendo que eu quero me priorizar. Daí se torna amor próprio. Então, autoconhecimento, amor próprio e toda essa clareza faz com que eu entenda quais são os meus princípios. Porque você pode trazer como princípio, por exemplo, amor próprio. Então, tudo aquilo que me priorize, que faça eu sentir que eu estou cuidando de mim, me amando, é um princípio, então isso vai nortear. Então, a gente pode escolher quais são os nossos princípios, o que vai nortear as nossas escolhas. Eu costumo sempre dizer para as minhas amigas assim, olha, se você não está conseguindo ainda se olhar com esse amor, o que você diria para sua melhor amiga que estivesse passando na situação que você está? Porque a gente tem muito isso, né, de acolher, dar amor para a pessoa, mas quando é com a gente já usa aí um outro nível, né, de cobrança. Sim, eu gosto de dar nome para isso. E se chama autocompaixão. Olha, mais uma vez alto, né? Sempre alto. A autocompaixão, né? A autocrítica, ela é gigante em todos nós. A sociedade traz, a família traz, a nossa história de vida, as nossas experiências trazem crítica. Então, eu posso comprar essa autocrítica e fazer com que ela norteie a minha vida. Mas eu também posso, diante da autocrítica, me tratar com autocompaixão. E aí, Elaine, tem uma coisa que eu amo, que é a autocompaixão, que ela é diferente de autoestima. Porque a autoestima, eu só fico bem quando eu tô bem. Quando tudo tá caminhando bem, bonitinho. A autocompaixão é olhar pra mim com compaixão, mesmo no momento em que eu não tô bem. Aceitar limitações. Exato. Quando eu fiquei careca, por exemplo. Porque durante o tratamento para o câncer que eu tive, a gente precisa fazer uma quimioterapia. Quimioterapia cai cabelo, cílio, sobrancelha, tudo. Então eu olhava pro espelho e não era a Andressa. Quem é essa pessoa que eu tô vendo no espelho que não tem mais cabelo? Né? E aí eu precisava ser compassiva comigo e entender. Não, peraí. É a Andressa, a mesma Andressa, mas que tá passando por um tratamento. Eu não tenho outra escolha. Eu posso usar um lenço, eu posso usar uma peruca, eu posso fazer um implante, né? Uma prótese, que eles falam. Mas eu escolho me olhar com compaixão e entender que é só um momento. Que vai passar. E que vai passar, porque isso me motiva a seguir. E passou, né? E passou. E trouxe muito aprendizado, né? Sempre. Andressa, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas só para o pessoal que ainda, de repente, está ainda meio assim,
que você daria uma dica assim para que a pessoa falasse, vou começar a olhar para isso? Isso. Ter clareza do que é importante para você. Quando você sabe aquilo que é importante para você, que faz com que a sua vida tenha um sentido, um valor, você consegue escolher diante de todas as possibilidades. Então, existem muitas possibilidades e isso é que traz ansiedade. Mas para a gente ser leve, a gente tem que olhar para todas elas e entender qual faz mais sentido, qual traz mais carinho, mais amor, compaixão e leveza também. Tá certo, muito obrigada, viu?